Câmeras fechadas. Após o término do lançamento, nós vamos disponibilizar a gravação no YouTube e em nossas redes sociais. Eu sou Tatiana Ribeiro Strauss, sou membro pesquisador do GEDAC, o grupo de pesquisa, ensino e extensão em Direito Administrativo Contemporâneo, fundado pelo professor André Sadi, e também sou diretora executiva de pesquisa do CEEG, o Centro de Estudos Empíricos Jurídicos. O GEDAC é o grupo que desenvolveu, ao longo do ano de 2020, a pesquisa empírica que resultou na obra que está sendo lançada na noite de hoje, 13 de julho de 2021, Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros sob Trilhos. Em primeiro lugar, em nome de todo o GEDAC, eu gostaria de externar toda a admiração que nós temos com o professor doutor André Sadi, agradecer pela sua liderança, pela coordenação do nosso grupo, um trabalho que ele realiza de maneira extremamente generosa, dedicada, compreensiva com todos os membros e com todos os acontecimentos e percalços que envolvem um complexo desenvolvimento e lançamento de uma obra coletiva. E, aliás, o professor Sadi se lança nesse desafio ao menos uma vez ao ano, todos os anos, nos últimos 5 anos, ou mais, eu não sei. Para quem não nos conhece, o nosso grupo reúne profissionais e acadêmicos de todos os níveis, e os nossos objetivos são a geração de conhecimento crítico e, ao mesmo tempo, contemporâneo, bem como a criação de conteúdo inovador, divulgação de boas práticas, defesa do direito e, sempre, a ajuda ao próximo. Mas, para além da produção acadêmica, o GEDAC também promove conexões emocionais que visam relacionamentos de longo prazo, colaborativos, pluralidade de acesso e heterogeneidade profissional e acadêmica, para que todas as nossas trocas e conexões sejam cada vez mais ricas. Nosso grupo é vinculado ao CEEG, que já mencionamos aqui, e também à UF, Universidade Federal Fluminense, via Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq. O CEEG, por sua vez, ele é um centro de estudos empíricos jurídicos inspirado nos mesmos moldes do Center for Social Legal Studies, CSLS, da Universidade de Oxford. O CEEG, ele não possui um número limite de membros, e aqui contamos com especialistas, mestres e doutores em áreas como direito, economia, sociologia, antropologia e ciência política. A ênfase do trabalho do centro, portanto, não está restrita ao direito. A ênfase do trabalho do centro também é a investigação empírica do funcionamento e dos efeitos da norma jurídica dentro do contexto social, econômico e político brasileiro. A principal atividade dentro do centro é a realização e publicação de pesquisas originais. Inclusive, essa publicação se dá através de uma editora que não possui fins lucrativos, que está dentro do centro. E as principais áreas de pesquisa incluem o direito público, a administração pública, o Estado e cidadão, os fundamentos sociais do direito público e outras que estejam de qualquer maneira relacionadas com os nossos objetivos e valores. Nós, do CEEG, acreditamos que a pesquisa empírica possa fornecer fundamentos críticos para o sistema jurídico brasileiro, de tal modo que possamos, de fato, influenciar nas futuras reformas institucionais e, no fim do dia, estabelecer uma relação entre a academia e a formulação de políticas públicas. Agora, voltando à Estrela da Noite, que é a nossa obra coletiva, Transporte Público de Passageiros, essa é a 5ª obra editada pelo GEDAC. Os nossos autores estudaram, debateram e escreveram, ao longo de 2020, sobre distintos aspectos jurídico-administrativos relacionados ao transporte público coletivo urbano de passageiros. O foco da obra não está no transporte de mercadorias, e também não está exclusivamente focado no transporte ferroviário ou metroviário. Infelizmente, eu preciso mencionar que nem todos os membros que faziam, então, parte do GEDAC e haviam se comprometido a entregar os artigos que haviam sido idealizados inicialmente pelo professor Sadi, entregaram dentro do prazo. Então, tem 3 temáticas que acabaram de fora dessa primeira edição. Essas temáticas dizem respeito aos repasses diretos de subsídios para as passagens com recursos orçamentários, a regulação do transporte público coletivo urbano de passageiros sob trilhos, e as pretensões reintegratórias dos particulares usuários do transporte sob trilhos e a responsabilidade civil objetiva da administração pública. Independentemente disso, a gente pode afirmar categoricamente que estamos diante de uma obra inédita sobre o tema, e por isso o leitor vai ter a oportunidade de se deparar com muitas informações interessantes, abordadas de uma forma inovadora,
e a gente tem a expectativa de, numa eventual segunda edição, suprir essas lacunas. Bom, feita essa breve exposição sobre o GEDAC, o SESG e a obra que estamos lançando hoje, eu vou passar a palavra para o presidente da ANP Trilhos, Joubert Flores. O Joubert Flores, ele é engenheiro eletricista formado pela UFRJ, eletrotécnico pelo Cefet e possui MBA em Gerência de Energia da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ele atuou no MetroRio de 74 a 2019, onde exerceu cargos de diretor de engenharia, gerenciamento e desenvolvimento, diretor de relações institucionais e recursos humanos, senior advisor, entre outros. Atualmente, ele ocupa o cargo de diretor técnico da SkyRail BHZ Brasil. Joubert também é presidente do Conselho de Associação Nacional de Transporte de Passageiros sobre Trilhos, a ANP Trilhos, vice-presidente de Transporte Ferroviário de Cargas e de Passageiros da Confederação Nacional do Transporte, CNT, presidente da Comissão Metroferroviária da Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP, vice-chairman da América Latina do Comitê Mundial de Metrôs da União Internacional de Transportes Públicos, o ITP, e primeiro conselheiro da Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos, ALAMIS. Ok, obrigado, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade que nos foi dada de ter essa parceria com o Instituto. Para nós é muito bom e muito importante. Queria parabenizar a todos pelo trabalho. Eu tenho certeza que ele vai ser muito importante, muito útil para nós. O nosso setor ele é carente de ter um apoio jurídico, institucional, e esses estudos feitos com esse caráter acadêmico e profundo só tem a contribuir conosco. O transporte de passageiros é um direito constitucional, e o trilho ele é o estruturador desse transporte para as grandes cidades. E ele é mais importante nos lugares mais densos, e é o caso do Brasil, onde a maioria da população vive nas cidades, e esse adensamento aconteceu muito rapidamente. A gente sabe da dificuldade que existe para que essa infraestrutura seja expandida para dar uma condição digna de mobilidade e o Estado poder cumprir seu papel. A prestação do serviço ela pode ser feita pelo próprio Estado ou sob concessão, que é um modelo que vem crescendo muito ultimamente, principalmente pela necessidade que o Estado tem de se desonerar e de aportar o capital privado. Nesse aspecto, estudos como esse são super importantes porque o que afasta e o que dificulta você ter a contribuição do capital privado para melhorar a infraestrutura de transporte e para melhorar a qualidade de vida da população são 3 pontos, basicamente: a ausência de garantias, o nível de regulação que não é adequado e muitas vezes não é justo, não dá a tranquilidade de você entrar num investimento que vai precisar de 25, 30 anos para ser recuperado. E não menos importante que isso, o respeito aos contratos, uma vez que os contratos são contratos a serem feitos com os estados, não com os governos, que são transitórios. Então, tudo que vocês vão apresentar vai ser um aprendizado inestimável para nós, e a gente só tem que parabenizar e agradecer. Muito obrigado. Obrigada, Joubert. Feita a apresentação do presidente da ANP Trilhos, vamos iniciar a apresentação dos artigos dos autores e vamos começar com o primeiro artigo, que é Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros sobre Trilhos, os diferentes sistemas, modalidades e suas características, de autoria do Isaac Regis Duvernay, Leonardo Tavares Ribeiro, Marcos Roberto Ribeiro da Costa. Quem vai fazer a apresentação vai ser o Isaac. O Isaac é mestre em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e gerente de infraestrutura da Firjan. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os senhores. Não sei se vocês já conseguem visualizar minha tela com a apresentação. Perfeito. Vou tentar ser bem breve aqui. Primeiro, é um prazer participar do grupo, falando um pouco sobre a característica dos autores aqui desse primeiro capítulo. Nós diferimos um pouco da composição usual do grupo, que somos 3 economistas, tanto eu, quanto o Leonardo, como o Marcos.
mas a gente encontrou no grupo uma visão multidisciplinar e como questões jurídicas elas são complementares às questões econômicas, né? No fundo, a gente está falando de provisão de serviços, principalmente transporte passeio sobre trilhos aqui, e como questões econômicas têm muita relação com questões jurídicas e vice-versa. Fazendo uma breve apresentação nossa, nós três somos oriundos da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, eu hoje como gerente de infraestrutura, trabalhando junto com o Leonardo e com o Marcos, que além de economistas, também mestres em economia, Marcos mestre em política, mestrando em políticas públicas pelo FRJ. Né? Bom, a ideia do artigo vai ser um artigo introdutório à discussão que vai seguir ao longo de todo o livro, que recomendo a leitura atenciosa de cada capítulo. E nossa missão aqui foi apresentar um pouco do que é a discussão, né, do que é o transporte público de passageiros sobre trilhos, né, no perímetro urbano, e nos seus diferentes modos, né? Quais são as especificidades de cada modo sobre trilhos? Será que uma solução, seria que existe uma solução universal, né? E a grande resposta é que não, né? Vai depender de cada necessidade, cada modo tem a sua especificidade, sua capacidade, seu custo de manutenção, custo de implantação, enfim, segregação de vias e tudo mais. É isso que a gente vai explorando em detalhes ao longo do capítulo, né? A estrutura colocada, essa que está aqui no slide para vocês, é uma contextualização da importância do tema, quais são essas opções hoje existentes e quais são suas especificidades e a que se destinam, e quais são os mecanismos que são relevantes para a tomada de decisão de investimentos em infraestrutura de modo geral e no transporte sobre trilhos também. Né? Acho que é importante colocar como contextualização, né, o que é mobilidade urbana e onde é que o transporte sobre trilhos ele entra nisso. Né? Segundo a Lei 12.587, de 2012, mobilidade urbana são as condições de deslocamento de pessoas e cargas no espaço urbano. Né? E o que a gente percebe, esse gráfico aqui mostra o percentual da população que reside em área urbana no mundo, América Latina e Caribe. Né? O que a gente vê é que há um movimento muito forte de aumento desse percentual. E no Brasil, em 2018, que é o último dado disponível, esse percentual já chegava a 87%, né? Ou seja, 87% da população brasileira, em 2018, já vivia em área urbana, e esse percentual tende cada vez mais a crescer. Né? E com esse aumento de percentual existem os desafios, né? Porque como essa população se desloca num espaço urbano cada vez mais concorrido, para não só ir para o seu trabalho e retornar, mas também para acessar o que chamam de funções urbanas, né? Saúde, educação, lazer, entre outras questões. E aí a gente vai caminhando um pouco. Né? É importante destacar também que esse é um tema que é transversal, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que são 17 objetivos que a ONU destaca que todos os países precisam perseguir, né, para alcançar o desenvolvimento sustentável. Se a gente olha cada uma dessas caixinhas aqui destacadas, a gente consegue enxergar a importância da mobilidade urbana adequada e onde o transporte urbano sobre trilhos entra nisso, né? Falando de saúde e bem-estar, mudanças climáticas, redução de desigualdades, porque a necessidade de deslocamento está diretamente relacionada à desigualdade social também, a erradicação da pobreza e, obviamente, trabalho, crescimento econômico também. Né? Um estudo aqui da Federação das Indústrias do Rio mostra que existe um custo que é inerente ao deslocamento excessivo. Né? O indivíduo que precisa se deslocar por longas distâncias para acessar um trabalho e retornar, ele tem uma perda econômica, existe uma perda potencial ali colocada. Né? Esse estudo a gente fez em 2015, 2016, ele mostra que no Brasil tem pelo menos 17 milhões de pessoas que se deslocam excessivamente de casa a trabalho. Né? O que pode gerar uma perda potencial de mais de 100 bilhões de reais, né? 111 bilhões de reais, que na época eram 4,4% do PIB. Né? Ou seja, a busca por soluções eficientes de transporte ela é uma necessidade, ela gera economia de recursos, tanto para os indivíduos que se deslocam, tanto para o próprio poder público, poder concedente, em tempo que pode ser aproveitado para outras funções, em recursos que podem ser destinados para outros investimentos também. Então, o planejamento desse setor ele é fundamental. É isso que o livro vai percorrer ali ao longo dos capítulos, né? Aspectos relevantes quando a gente fala sobre transporte sobre trilhos. Né? Então, existem diversos aspectos. Né? Como é que a gente muda esse quadro de deslocamentos excessivos? Diversas questões podem ser colocadas, distribuição de funções urbanas, ou seja, precisa aproximar o trabalho das residências, planejamento integrado, claro, de ações ano a ano,
iniciativas de não deslocamento, né? Como é que eu faço para evitar que as pessoas precisem se deslocar por grandes distâncias. E, obviamente, um fator essencial é a infraestrutura de transporte, e é onde os transportes sobre trilhos entram na discussão. É um fator chave sem o qual a gente não consegue avançar na melhoria da qualidade da mobilidade urbana. Um ponto que vale destacar aqui, só para introdução da relevância desse primeiro capítulo, é o conceito que vem da economia, né? Nós, como economistas, precisamos aqui colocar alguns conceitos, que é o conceito de custo afundado, ou seja, todo investimento em infraestrutura, ele tem um investimento que não é recuperável no curto prazo, né? Que é o investimento de instalação da infraestrutura. Então, quando, por exemplo, um gasoduto, você precisa colocar a malha de tubos ali que vai transportar o gás, uma rodovia precisa ser implantada em determinado local. E o modo de transporte sobre trilhos da mesma forma. Existe um trilho ali que é colocado, é um custo que é altíssimo na concessão, é um investimento que precisa ser feito num primeiro momento, né? Eu não opero o metrô assim que eu tenho um trilho colocado, assim que eu tenho um túnel escavado, uma estação construída, e ele só vai ser recuperado no longo prazo por meio, notadamente, de tarifas ou de algum aporte público. Então, existe essa dinâmica de altos investimentos no início para recuperação ao longo do tempo por meio de receitas marginais, que dá uma complexidade a esse tipo de investimento, ou seja, faz com que o planejamento de infraestrutura de forma geral, mas principalmente, né, do nosso objetivo aqui, do transporte de passageiros sobre trilhos, né, da infraestrutura ser implantada, requeira um planejamento minucioso, porque uma decisão equivocada ela vai gerar impactos que muitas vezes são irrecuperáveis, e aí tem projetos que não têm viabilidade ou que já nascem ou superdimensionados ou subdimensionados, né? E isso gera consequências para o operador, para o poder concedente, para a sociedade como um todo. Então, o que a gente busca destacar nesse primeiro capítulo é a importância do modo sobre trilhos para a mobilidade urbana, para a sociedade de forma geral, e como o planejamento de implantação dessas infraestruturas é fundamental, né? A gente aborda algumas questões, né, algumas categorias de transporte sobre trilhos, porque nem tudo se resume a trem e metrô. Existem hoje diversas possibilidades no transporte sobre trilhos, e cada uma dessas possibilidades é adequada a um perfil de necessidade de deslocamentos, né? A gente pode olhar para transportes que são de média ou alta capacidade, com diferentes graus de segregação, né? Todos nós, aqui, quem conhece a capital do Rio, conhece o caso do VLT, ou mais conhecido ainda, o exemplo do bonde, né? Que é um transporte sobre trilhos, mas que percorre via urbana sem segregação, né? Competindo ali com o trânsito. E, ao mesmo tempo, a gente conhece o caso do metrô, que são vias segregadas, subterrâneas, o caso do trem também. Então, existem diferentes graus de segregação, e é isso que a gente vai abordando ao longo do capítulo. O que são esses diferentes graus, o que são essas características que definem cada modo dentro do transporte sobre trilhos, né? Trouxe aqui alguns exemplos, né, só para deixar claro que nem toda solução, ela não existe uma solução única, né? Por exemplo, quando a gente fala de monotrilho, por exemplo, é um transporte em via segregada, por alto tem um custo de desapropriação muitas vezes menor, porque é uma infraestrutura que eu coloco por cima, por pilares, né? Diferente do VLT, que não anda em via segregada, ele concorre ali com o trânsito, né, com a via urbana, mas tem um custo de implantação muito menor, uma capacidade de transporte também diferenciada, uma vida útil também. Mesma questão no ATM, né, que é uma espécie de bonde modernizado, o bonde mais clássico também que a gente conhece aqui da cidade do Rio de Janeiro, que inclusive tem um apelo não só de transporte urbano, de mobilidade urbana, mas também um apelo turístico, né, sobre a sua importância para a cidade, principalmente ali para a região de Santa Teresa, entre outros locais. E, obviamente, os mais conhecidos, mais clássicos, aqueles que também são de maior capacidade, que são o metrô e o trem. O metrô mais focado no transporte dentro do município, o trem já para ligação aí com outros municípios, região metropolitana, notadamente, e que tem diferentes custos de implantação, níveis de segregação e destinação, né, para o público específico, né? E o que nos leva às considerações finais aqui, um apanhado sobre qual a importância do capítulo e como ele embasa um pouco da discussão que vem a seguir nos capítulos seguintes, né? É que a gente tenta trazer nessa discussão inicial um pouco de conhecimento técnico, né, sobre o que é o setor de infraestrutura, essas necessidades de investimento, os custos afundados, como isso vai nortear muitas vezes
a modalidade de contrato que precisa ser colocada, né? Um contrato de concessão, um contrato de PPP, e aí deixo para os meus colegas nas apresentações subsequentes um aprofundamento em relação a isso, e os desafios de cada modelo de contrato para esse setor. Né? E deixando claro, desde o início, o seguinte: não existe uma solução universal, não existe um modo de transporte sobre trilhos que seja a solução universal para todas as demandas de transporte. Né? Cada modo sobre trilhos ele tem uma destinação específica, ele tem um perfil adequado. Né? Por exemplo, quando a gente fala do deslocamento, da demanda que existe por deslocamento na região metropolitana do Rio, por exemplo, de São Gonçalo a Niterói e a capital fluminense, que é conhecido como um dos maiores movimentos pendulares do mundo, não vai ser uma solução por bonde que será a mais adequada. Né? Se for feito esse investimento, ele já nasce superlotado. Né? É uma solução de mais alto porte. Né? Então, dada essa miríade, né, essa variedade de opções dentro do transporte sobre trilhos, das várias modalidades contratuais, dos vários níveis de investimento, dos vários níveis de atendimento de demanda, é fundamental o planejamento integrado dessas políticas para que você possa ter soluções que sejam implementadas de forma correta, que atendam à necessidade da sociedade de forma adequada e que também sejam sustentáveis no longo prazo, né, para a administração do seu concessionário, assim, tanto para o poder concedente quanto para o concessionário de forma geral. Então, de maneira bem breve, para não tomar aqui muito tempo dos senhores, essa é o conceito inicial do primeiro capítulo, que serve de embasamento, né, de provocação para os capítulos que vêm a seguir. Eu agradeço mais uma vez, fico à disposição dos senhores. Muito obrigado. Obrigada, Isaac, pela apresentação. Vale mencionar que o segundo artigo da obra é a infraestrutura do transporte público coletivo urbano de passageiros sobre trilhos no Brasil, de autoria do Juliano de Oliveira Pinto, um artigo muito bem escrito, maravilhoso, que vale a pena a leitura, porém o Juliano não pôde estar aqui para fazer a apresentação. E por essa razão, a gente vai para o terceiro artigo da nossa obra, que é o transporte coletivo urbano de passageiros sobre trilhos como serviço público, de autoria do Luiz Coelho da Silva Júnior. O Luiz, ele é advogado na Autarquia Municipal de Serviços Públicos dos Serviços de Obras de Maricá, pós-graduando em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes, membro do IDARGE e membro do GEDAC. Boa noite a todos. Também parabenizar os demais autores pela excelente obra que foi produzida ao longo do ano de 2020. E o artigo, ele se propõe a trabalhar esse conceito de serviço público, caracterizando o transporte coletivo de passageiros sobre trilhos como serviço público, porque a gente tem uma noção do que seja serviço público, considerando até a nossa própria formação jurídica, temos esse conhecimento que advém até da própria academia. Se a gente perguntar para as pessoas na rua o que seria serviço público, a resposta que elas podem nos dar de forma direta, de forma mais concreta, seria assim: aquele prestado pelo Estado. Mas será que é somente isso? Acredito que o serviço público, ele inicialmente, ele foi sim prestado unicamente pelo Estado. Uma transformação do que seria esse conceito de serviço e principalmente da forma como o próprio Estado presta esse serviço público. E quando a gente pensa sobre o meio, a gente não consegue dissociá-lo dos meios de transporte, e principalmente o transporte público. E esse crescimento do Estado, o crescimento da sociedade, o crescimento das interligações entre as cidades, ela impõe aos cidadãos meios eficazes de locomoção. E esses meios mais eficazes de locomoção, eles têm como principal objetivo assegurar o direito de ir e vir e, consequentemente, o direito à cidade. E a gente sabe que muitas vezes, até como o Isaac falou inicialmente, a questão da política urbana, a política de mobilidade e a questão dos investimentos, a gente sabe que esse direito à cidade ele é furtado das pessoas em alguns momentos. Então, a gente precisa ter a noção do que seria
público para a gente conseguir, inclusive, pleitear melhorias no serviço. E o transporte coletivo ele assume uma importância, uma vez que ele passou a ser considerado com a Emenda Constitucional 90 um direito social, então de responsabilidade de prestação pelo Estado. É um dos grandes motivos para se colocar o transporte no centro das discussões. E nesse centro das discussões, o transporte coletivo de passageiros sobre trilhos, ele assume uma relevância, uma vez que é um serviço que, por muito tempo, ele foi colocado de lado, em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. A gente viu que no início da urbanização, do transporte, da ação do transporte no país, havia uma forte concentração, havia uma forte tendência ao transporte ferroviário, inclusive retirar a produção, colocar a produção cafeeira no início, a produção agrícola para exportação, destiná-la à exportação, e gradativamente o transporte coletivo de passageiros, o transporte sobre trilhos, ele foi caindo em desuso. A gente teve a ascensão do serviço de rodoviário e o desuso, caindo em desuso o transporte sobre trilhos. E a obra coletiva em reforçar a importância desse serviço e resgatar, principalmente, o protagonismo que o trilhos ele pode ter na sociedade diante das possibilidades do serviço perante a sociedade brasileira, inclusive na questão do transporte coletivo, que ele é um transporte coletivo de massa por natureza. E o artigo ele se pautou principalmente em trazer a concepção do que seria serviço público, essa concepção clássica, a concepção que seria a da Princesa de Bordeaux, mas principalmente as transformações que o conceito de serviço público ela assumiu ao longo do tempo e que nesse atual momento a gente não consegue visualizar como antes. A evolução do serviço ela é notória, considerando várias teorias que assumem relevância no área. Então, se nós tínhamos um serviço que era totalmente prestado pelo Estado, hoje nós temos a figura do particular, que pode fazê-lo também por meio das concessões. A sua classificação, ela é intrincada de conceitos e de teorias que a gente fica se perguntando, será que hoje eu consigo definir de forma detalhada ou de forma precisa o que seria o serviço público e principalmente o transporte sobre trilhos? Acredito que sim, quando a gente tem um exercício de trabalhar os conceitos e trazê-los à nossa realidade, principalmente a realidade nacional, considerando todo o nosso arcabouço jurídico e principalmente a nossa Constituição. Então, o artigo ele vai passar por essa questão de trabalhar o conceito de serviço público, principalmente focado na nossa Constituição, sendo que é um serviço, de que é um direito social, que é garantido a todas as pessoas, as questões das teorias legitimadoras do serviço público, a fim de fortalecer o conceito, sem de deixar de fazer a comparação com o que foi discutido, com o que foi pensado inicialmente com as noções do serviço. E quando a gente chega no serviço que a gente pode considerar como sendo metro ferroviário, que engloba, aí como me colocou, o metrô, o VLT, o monotrilho, o trem, a gente se depara com essa classificação que ela é variável, porque em alguns países nós vamos ter todos os modais e todas as espécies ali funcionando. As classificações elas podem ser confundidas. Então, em um determinado país podemos ter um monotrilho que eles podem considerar como sendo um meio autônomo, como tem uma classificação. E a gente pode se deparar com um bonde que eles podem considerar como sendo VLT. Essas classificações elas vão ser variáveis. As nuances elas são muito técnicas e muito próximas. Mas para fechar bem aqui Luiz, você ficou no mudo. Voltou. Para fechar aqui também essa questão do artigo e deixar também o leitor com esse gostinho de quero mais, é que é um serviço público que deve ser pelo Estado. A nossa Constituição ela traz um impacto quando considera como sendo um serviço, um direito social,
que tem que ser prestado por esse Estado ou pelo regime, ou diretamente, ou pela questão das concessões, e que visa a assegurar uma melhor mobilidade no espaço urbano, assegurar, então, o direito à cidade. Obrigado. Obrigada, Luiz, pela excelente explanação. Com certeza o pessoal ficou com um gostinho de quero mais. Bom, o próximo artigo é o artigo do Leonardo Ferreira Barbosa da Silva, intitulado O Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros sob Trilhos, RETREM, e seus impactos para o modal de transporte urbano de passageiros sob trilhos. O Leonardo é mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes, especialista em Ciência Política, professor de Direito Administrativo e coordenador pedagógico da Escola de Saúde do Exército, membro do Instituto em Direito Administrativo do Rio de Janeiro, IDARJ, membro do GEDAC. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui representando o GEDAC e a SESG. É uma satisfação apresentar esse lançamento dessa obra. Foi um trabalho muito interessante. Agradeço ao professor Sadi e toda a equipe do GEDAC, pelo apoio, compartilhamos muitas informações, muitas experiências, e foi uma experiência interessante escrever esse artigo sobre esse programa, um programa de governo, esse RETREM, que é a renovação, um programa de renovação da frota urbana, de passageiros sob trilho, é um programa que iniciou em 2019, só que, infelizmente, esse programa ele não teve o final que nós desejávamos, ele não teve expressão ainda, então assim, ele não está acabado, mas também ele não atingiu o seu objetivo por diversas capitais, e nós continuamos pesquisando e mantendo contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o responsável por esse programa, e foi um programa muito interessante, pela concepção inicial dele. Eu até puxo eu pego aqui um atalho com o artigo do Isaac. E o interessante desse RETREM é que ele realmente toca num ponto importante no nosso desenvolvimento regional, nossa infraestrutura de transportes urbanos sob trilho. Ele trata de um problema que é realmente a nossa obsolescência da nossa malha ferroviária de uma maneira geral, E no caso nossa obra coletiva, especificamente dos trilhos urbanos, E esse programa ele tinha uma intenção, de dar uma reativada, dar uma renovada e estimular não só a renovação da nossa frota, da frota urbana de transporte sobre trilhos, que nosso amigo Isaac também definiu, mas também estimular a indústria nacional de produção de trens, de vagões, que ela estava numa situação de obsolescência em 2019, dados do próprio Ministério do Desenvolvimento Regional de até 60%, e com essa injeção, esse programa inicialmente ele tinha uma projeção de um investimento anual de 1 bilhão, a partir de 2019, então seria assim 2019, 20, 21, só que infelizmente não se tem muitas informações sobre ele, poucas cidades no Brasil aderiram a ele realmente, e nós vimos poucas cidades viram realmente algum resultado desse programa, Por exemplo, o Rio de Janeiro viu o VLT, esperávamos mais também, esperávamos o bondinho saindo aí, então assim ele ficou com gostinho de quero mais e ainda qualquer momento ele pode voltar a acontecer, Então assim existem diversos fatores que podem ter motivado a sua não paralisação, mas o seu atraso, esses fatores interessantes, eles estão no livro, Então, assim, eu não vou dar spoiler aqui, Então, eu quero que o pessoal aprofunde ali, pesquise, E o interessante desse livro é que ele, por ser uma obra coletiva,
ele é ramificado. Então, você não consegue ler um artigo isolado. Você lê um artigo, mas você faz várias remissões em outros artigos. Então, ao final, aquela pessoa que quer comprar o livro para ler apenas um artigo, né, vai até tentar, mas não vai conseguir. Né? Vai ficar curioso, assim, e vai buscar o livro inteiro. Então, ele se complementa. Né? Ele se complementa sem ficar... sem deixar o leitor, né, cansado. Muito pelo contrário, o leitor vai querer buscar mais coisa. Né? Infelizmente, nós deixamos lá nossos e-mails, contatos, para que o leitor, né, nos contate, né, nos procure. E, assim, é uma obra muito interessante. Né? E esse fator dela poder estimular a indústria nacional, né? À época do seu lançamento, ela foi celebrada, né, pelas federações de indústria de diversos estados, né, como algo novo, algo muito bom. Né? É uma área que eu gosto de pesquisar, que é a área de indústria. Né? O pessoal que me conhece aí, sou Sadi, mas o pessoal mais próximo aí sabe que eu gosto da pesquisa de indústria e desenvolvimento, é minha praia ali. E realmente é uma coisa boa. Então, assim, eu ainda aposto nesse programa, né? E eu consinto, assim, espero que as pessoas leiam na obra, né? E nos contactem, né? E eu vou deixar esse gostinho de quero mais, né? E deixar mais espaço aí para as perguntas após aqui a palestra. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo, pela sua exposição. O próximo artigo, ele é concessão de transporte público urbano de passageiros sob trilhos, de autoria da Mariana Cristina Monteiro Milani Rodrigues, que infelizmente também não pode estar presente aqui ao evento de lançamento por razões pessoais, ela teve filho, e então vamos passar para o artigo subsequente, que é conceito de usuário, fiscalização e sanções das infrações cometidas pelos usuários, de autoria do João Vitor Tavares Galiu, Daniela Marinho Morgante e Pedro Luiz Ferreira de Almeida. Será apresentado pelo João Vitor e pelo Pedro. O João Vitor é doutorando em Direito Administrativo pela PUC, São Paulo, secretário de Indústria, Comércio e Emprego do município de Laranjal Paulista, em São Paulo. E o Pedro Luiz Ferreira é mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo e advogado. Passo a palavra a vocês. Boa noite a todos. Primeiramente, um prazer estar aqui, um prazer imenso. É a minha primeira publicação pelo GEDAC. A minha dissertação de mestrado foi publicada no SES, o que já é uma alegria, e agora ter um artigo nessa obra coletiva me faz mais feliz, inclusive coordenada por um professor que tanto admiro, que é o professor André Sadi. Sem puxa-saquismo, professor, de sincero meu coração aqui. Fico feliz também de saber que o motivo da Mariana não estar presente, o que é muito comum, infelizmente, nesses dias atuais, não é doença, não é relação à pandemia. É algo que me deixa tranquilo. Bom, professor, eu tomei como uma provocação, e acredito que não tenha sido para mim, mas tomei e pretendo não me alongar aqui. Sei que tem esse problema, então não vou fazê-lo. Vou deixar com aquele gostinho de quero mais, justamente para não incidir no perigo do que o professor daí do Rio, da maioria das pessoas desse grupo, professor Zé Vicente Mendonça, costuma comentar que para cada artigo você tem um leitor, né? Que muitas vezes é você mesmo. Então, para não acontecer isso, a gente não revela as conclusões aqui, né? E o tema me deixou feliz, porque eu fui uma pessoa que conheceu o peso da mão do Leviatã no VLT do Rio, né? Fui multado no VLT do Rio, depois fui reincidente no VLT do Rio, fiquei lá chorando para fiscal não me multar. Então, o tema parece que caiu como uma luva para mim. Bom, o artigo tenta passar o artigo diz respeito à fiscalização e o exercício sancionatório, mas a gente pretendeu trazer nele, justamente por causa da guinada que a obra dá, sai da própria prestação de serviço público, sai do papel dos concessionários e entra ali no papel dos usuários, né? Corresponde, então, à terceira relação
a terceira situação jurídica numa relação de concessão de serviço público, e por ter essa guinada, por ter esse giro, a gente tentou trazer alguma coisa conceitual a respeito dos usuários. Bom, isso passa por 3 perguntas. Primeiro, o que é o usuário? Né? Em que ponto ele difere do consumidor? O que me parece que é uma pergunta que é importante, tendo em vista o alto grau de concessão que se dá a respeito desses serviços no Brasil. E aí, uma questão que eu acho interessantíssima. Que tipo de usuário é esse para o transporte? Uma vez que o transporte é o tipo de serviço público no qual a Constituição se utiliza do signo passageiro. Né? É a única vez que a Constituição vai utilizar esse signo. Bom, um termo utilizado pela Constituição, um termo utilizado pelo Constituinte, nos obriga, como juristas, que pelo menos venhamos a perseguir algum significado para esse significante. Claro, tentando atribuí-lo ali um significado técnico, um sentido técnico, e na impossibilidade alcançá-lo da linguagem comum ou natural. Né? Isso vai ser dado pelo conceito, claro, com vistas ali à literalidade, tentando não ultrapassar, não romper com esses limites, e, portanto, reescrever esse texto. Bom, e aí a gente passa a pensar, né? O conceito de usuário, ele foi dado pelo Estatuto do Usuário, ou seja, pela 13.460 de 2017, ou já havia elementos na Constituição que nos permitiam desenvolver, permitiam descobrir qual era esse conceito? Bom, não vou traçar todo o pensamento aqui, até porque o Pedro tem que falar também, mas me parece que a própria Constituição, ao estabelecer o núcleo essencial dos conceitos tanto de concessionário quanto de serviço público, me parece que é meio que, por uma implicação, ela também oferece os elementos necessários para que a gente possa ali definir qual que é o núcleo essencial de uma relação de usuário. E consequentemente, o que vai diferi-la de consumidor. Me parece que é um critério material, é a prestação do serviço público. Porque existe uma duplicidade grande na Constituição de atividades materiais. Em regra, prestado pelos particulares, titularidade dos particulares, atividades econômicas, prestados pelo Estado, ou concedidos pelo Estado no título que ele compete, os serviços públicos. Então, portanto, um critério material. A própria Constituição, inclusive, ela não trata os consumidores e os usuários da mesma maneira no próprio mapeamento de competências que ela dá. Ou seja, eu tenho, primeiro, a obrigatoriedade de se legislar a respeito de instituir o Código de Defesa do Consumidor, trazido pelo ABCT, no artigo 48, ela foi dada como concretização ao programa do artigo 170, ou seja, um programa de atividades econômicas. E a competência para legislar sobre eles é trazida pelo artigo 24, inciso do artigo 24, como uma competência concorrente. Enquanto os serviços públicos, no que diz respeito especificamente a transporte, que é a nossa preocupação aqui, vem no inciso 9, inciso 11 do artigo 22, que traz outra forma de distribuir essas competências. E aí, claro, né, sempre se levanta aqui a respeito do próprio artigo 22 do CDC, trazido como uma porta de entrada para que se aplique o CDC à relação de usuários de serviço público, e o que é base para uma divergência na doutrina. Autores como, por exemplo, meu orientador na PUC, Ricardo Marcondes Martins, professor César Pereira, também do Paraná, defendem que ali seria uma porta de entrada mais para uma legislação processual, sobre aspecto processual, e não material, por concretização dessa distinção trazida pelo Constituinte. Mas é engraçado verificar que na própria legislação infraconstitucional essa distinção foi se tornando cada vez mais forte. Primeiro, a gente tinha o CDC com uma certa tecnia por aproximar esses conceitos. Depois, a gente tem a Lei das Concessões, que
de certa maneira, começa a ter uma distinção um pouco mais clara, uma legislação específica a esse tipo de atividade, e agora a gente tem o Estatuto do Usuário, que tem as suas especificidades e traz esse conceito de usuário. Agora, o conceito de usuário, na legislação específica, ele abarca que seriam usuários tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas. A questão é, isso está de acordo com o conceito de passageiro que aqui precisamos, né? Vou adiantar de certa maneira para dar uma curiosidade, mas não explicar como cheguei até lá, né? Como chegamos até lá. Me parece que não. Me parece que aqui a gente tem que buscar o significado de certa maneira na linguagem comum e natural. E passageiro não pega bem para pessoa jurídica aqui. Então seria uma pessoa física. Agora, uma pessoa física que se utiliza do serviço público de transporte. Se utiliza como? Né? O que é utilizar um serviço público? Né? De fato, é você chegar a pagar uma tarifa, ou eu, que não paguei o VLT e entrei, né, não passei o meu RioCard e entrei no vagão, seria também um usuário de serviço público. Bom, primeiro, o benefício, isso me parece ter sido elucidado no Estatuto do Usuário, mas não era algo a ser excluído do próprio programa do Constituinte, seria uma utilização potencial. Eu não preciso estar ali naquele núcleo essencial da prestação material. Eu pretender aquela prestação já me torna, eu poder utilizar aquela prestação material já me torna, de certa maneira, usuário, tanto para regime de fiscalização, quanto para regime de tomar de contas, quanto para regime ali até sancionatório. E também não me exige também a presença da tarifa. Em condições médias, eu pagaria essa tarifa. Agora, pelo princípio da universalidade, né, até trazida aí originalmente pela Escola de Bordeaux nas leis de Roland, eu não posso considerar de fato que eu só posso ter uma relação jurídica de usuário tendo o pagamento da tarifa. Me parece que a gente pode considerar a tarifa aqui para o conceito dessa relação, mas aquele que em condições médias pagaria a tarifa, deveria pagar a tarifa se estivesse utilizando, seguindo toda a cartilha de uma utilização padrão do serviço público. Aqui no caso, claro, pela universalidade, isso nem sempre ocorre. E por nem sempre ocorrer, eu, naquele momento, no VLT, pude sim me submeter ao regime sancionatório do Estado. Regime sancionatório do Estado, que agora deixo para o Pedro falar. Antes, boa noite a todos e a todas. Agradecer aí as palavras do João, que ele fez uma ponte quase que perfeita para o tema que eu vou falar agora. De todo modo, fazendo as saudações de praxe, faço das palavras dele a minha, por ter participado nesse livro, acho que foi a primeira obra que eu participo junto com o SEG, como membro do GEDAC, que é brilhantemente coordenado pelo professor André Sadi, e acho que foi um tema muito legal, inclusive, poder trabalhar sobre essa questão, estudar sobre essa questão do transporte de passageiros subtrilhos e sobre a perspectiva do direito sancionatório, do direito sancionador. Porque, como o João Vitor bem mesmo colocou, uma vez a gente definido a questão do que é o usuário, como que é feita essa fiscalização sobre o usuário? Porque é um negócio interessante. Porque quando me surgiu esse tema, eu não imaginaria que poderia ser aplicada uma sanção sobre o usuário. Porque eu, como sou de São Paulo, isso não é uma questão, não existe no regulamento, por exemplo, do metrô de São Paulo, no próprio serviço de ônibus aqui, ou do próprio monotrilho, enfim. E, ao verificar essa questão, no Rio de Janeiro, o VLT, ele não tem catraca. E até por isso que o João Vitor, segundo o que ele me confidenciou, ele acabou sendo multado porque ele entrou, não tinha catraca, não sei se foi porque achou que tinha pago, não tinha que pagar, não sei se foi uma questão pré-ter-dolosa. E aí, se a gente puder discutir que, quem sabe se ninguém me cobrar, não vou pagar também. Ou não, enfim. E ele foi multado. E justamente é criada essa figura da infração administrativa sobre o usuário para você ter um controle e uma resposta do sistema para evitar que isso aconteça, de usuários que utilizem o transporte público e não paguem, até porque você não tem a taxa. E quando esse serviço foi implementado, houve uma discussão se isso seria bom ou não, se haveria necessidade de colocar uma catraca.
E a resposta na modelagem do serviço foi: não precisa, porque vai ter uma sanção para evitando isso. E o usuário não vai querer não pagar. Primeiro, porque ninguém quer tomar uma multa. Tem toda a questão do constrangimento, tudo. Enfim, houve uma discussão que isso funcionaria bem na Europa, não funcionaria bem no Brasil, isso, enfim, lá fora dá certo, que não dá. Acho que, ao meu ver, até um pouco um argumento meio que diminuindo um pouco a nossa cultura. Mas, no final, segundo os dados da própria concessionária, essa infração administrativa tem dado resultado. E eles têm conseguido garantir que grande parte dos usuários paguem o serviço pela utilização do serviço, que isso tem sido um meio eficaz. Porque justamente quando a gente para pensar quando a gente nem falando em... Porque aí são questões que estão descritas dentro do nosso artigo sobre qual é o regime jurídico aplicável, o como que isso é feito, o como que você instrumentaliza o poder de polícia dentro de um transporte público, de um serviço prestado por uma concessionária que é uma pessoa de direito privado. Todas essas questões a gente acaba abrangendo dentro do nosso artigo e como que isso é feito. Porque são questões que estão subjacentes ao próprio tema. Pode uma concessionária exercer o poder de polícia? Sim, e como que ela pode realizar isso? Como que a legislação urbanística tratou desse tema? Isso são questões que a gente trata, evidentemente, para quem tem interesse na área, para quem atua profissionalmente, são questões que a gente acaba desenvolvendo no nosso artigo. Mas o ponto principal, que é a função da sanção jurídica, é justamente coibir uma conduta indesejada. E, no caso, a conduta indesejada era evitar que os usuários utilizassem o serviço sem pagar, e, segundo dados da própria concessionária, isso tem sido feito muito bem. Então, a sanção jurídica que foi criada para evitar isso tem sido atingido sua solução, tem sido uma solução para esse problema. Agora, evidentemente, que nem eu falei, o regime jurídico, qual que é? O regime jurídico de direito administrativo, sancionador, qual que é o regime jurídico? Como que é o poder de polícia? A gente pode até adotar as fases dos 4 ciclos do poder de polícia, como que isso tem sido realizado? São questões que a gente coloca, que a gente trata no nosso artigo. Eu acho que até com uma certa profundidade do tema, e eu recomendo a todos que tenham interesse nesse tema, até porque, recentemente, da elaboração desse artigo, houve um precedente recente do Supremo Tribunal Federal sobre o exercício de poder de polícia por pessoa jurídica de direito privado. E você tem certos limites, sempre teve, mas, de certa forma, o STF, por meio desse precedente, ele liberou um pouco, mas você pode ter uma interpretação contrária ao senso, que, na verdade, ele não permite, salvo em situações expressamente previstas, dadas as condições que eles colocam de pessoa jurídica prestadora de serviço público em regime de monopólio, sem ter competição com outras empresas. Mas, de todo modo, eu convido que todos aqueles que tenham interesse nesse tema, principalmente até para entender o porquê que a modelagem foi nesse sentido, que leiam o nosso artigo e entendam até o porquê que é bizarro alguém tomar uma multa e depois tomar uma multa por reincidência, que é o que eu fiquei sabendo que aconteceu hoje, porque eu achei que a pessoa tinha tomado uma multa e eu fiquei sabendo que a pessoa foi reincidente ainda. Mas, enfim, sem citar nomes aqui, encerro minha palavra e faço convite a todos aí, inclusive para futuros debates, se for o caso, ou até mesmo para discordar. Obrigada, João Vitor. Obrigada, Pedro. Foi muito esclarecedor os pontos que vocês abordaram. Bom, a nossa próxima autora é a Cristiane Pereira Correia Rego. Ela escreveu sobre o princípio da adequação como gerador de obrigações contratuais e o princípio da transparência como mecanismo de avaliação da prestação do serviço público adequado e como ferramenta de fiscalização do usuário. A Cristiane é advogada, está cursando pós-graduação em Direito Público e Direito Constitucional Aplicado, ambos na Faculdade de Gale, é membro do Centro para Estudos Empíricos Jurídicos, do CESG, e pesquisadora do GEDAC. Gente, boa noite, vocês estão me escutando? Hã? Estamos. Boa noite, quero agradecer a todos por estarem presentes, quero agradecer também ao professor Sadi,
E estou muito feliz de participar do GEDAC, já estou desde 2018, e essa é a minha primeira participação, né, numa obra publicada pelo Centro. Bom, o meu artigo nasceu justamente pela violação da transparência das concessionárias, né, do poder público concedente. E eu falo isso por quê? Porque, a princípio, a ideia era falar sobre a eficácia das penalidades aplicadas ao transporte público coletivo sobre trilhos. Mas, ao longo da pesquisa, durante os mais ou menos, acho que 8 meses, não foi possível ter acesso às informações negadas. Praticamente, o poder concedente não informava os pedidos de requerimento de acesso às informações. E, por conta disso, esse artigo nasceu. E ele fala justamente sobre a ligação entre a prestação de serviço público adequado e o princípio da transparência. Como esses dois princípios se interconectam para a efetivação da prestação de serviço. Como pode um poder concedente fiscalizar um serviço, o concessionário prestar um serviço e não se ter uma informação capaz de uma análise sobre a melhora na prestação de serviço, seja em parte da infraestrutura, seja atendendo às reclamações dos usuários, seja na publicação de publicações de relatórios anuais da gestão de cada concessionário ou das agências que fiscalizam esse transporte. Enfim, esse artigo ele nasceu com uma indignação. E é um tema que que é muito caro para o nosso país, que é a dificuldade que as pessoas têm de acesso à transparência do poder como um todo, de publicar as suas informações. E esse artigo ele conta um pouco sobre essa, vamos dizer assim, essa saga em conquistar, em obter dados para poder escrever sobre a efetividade das penalidades. Então, na introdução do artigo, eu falo um pouco sobre o caminhar, né, do requerimento, de tudo que foi solicitado, o que foi negado. E, ao longo do artigo, eu falo sobre também as análises dos poucos dados que eu tive acesso, que somente foi sobre o transporte público da Supervia, né, o trilho, sobre trem e do metrô. E, passando por esse percalço, eu vou falando sobre a concessão, vou falando sobre o poder-dever do Estado, sobre a obrigação do concessionário, sobre o que é o inadimplemento contratual. No caso do transporte público, seria a não observância dos parâmetros de desempenho, de qualidade e segurança do serviço. E vou, ao longo do artigo, descrevendo sobre a falta de transparência do poder concedente de disponibilizar informações que seriam capazes de fomentar uma pesquisa de análise sobre a efetividade das penalidades. Suplantando esse aspecto, eu tive que dar um corte, porque eu já tinha pesquisado muita coisa sobre isso, e decidimos, né, eu e a coordenação, a falar um pouco do princípio da transparência como mecanismo de avaliação da prestação de serviço público adequado e como ferramenta de fiscalização.
Então, a transparência. Aqui no grupo todos sabem sobre o que é o princípio da transparência, que é um conceito muito abrangente, que ela não só abarca a publicidade, ela também abarca a motivação, ela abarca também a participação popular, ela, inclusive, combate a ineficácia das disposições de garantia legalmente instituídas, ela vem com o intuito de efetivar o controle do poder estatal e do usuário na fiscalização dos serviços públicos de transporte coletivo sobre trem. Ele vem falando também que o cidadão ele é vamos dizer, ele é um feedback entre o poder concedente e o concessionário, porque é ele que sofre toda a ineficácia do serviço. Então, o artigo vem construindo o que a transparência, como mecanismo, tem a favorecer a melhoria do transporte público coletivo sobre trilhos. Então, eu não vou me exaurir de falar sobre o que é a transparência, sobre o que é o serviço público adequado, porque os meus amigos muito bem explanaram sobre as sanções. Eu só queria falar exclusivamente sobre a avaliação. Ela como mecanismo de avaliação que perpassa pela a ideia de uma estratégia diagnóstica e prognóstica, a transparência, ela nos serviços de concessão, ela se inicia não só com a publicação dos editais, ela perpassa por toda a fase da concessão, ela perpassa após a fase da contratação e ela caminha com o serviço público ao longo de toda a sua vida, no período que o serviço é prestado por concessionário. Então, ela tem essa finalidade, né? O controle popular, o controle do Estado e tudo a que tem a ver com o serviço adequado. Então, ele é a transparência ela é um termômetro, né, que vai dar a informação para o usuário e para o poder concedente da prestação do serviço público. Nós podemos dizer que não há como se falar em um serviço público adequado sem ter acesso às informações. É quase que o usuário que está no final do serviço, aquele que está sentindo todo o impacto do serviço mal prestado, ele não tem como se defender. Porque ele, apesar de reclamar, apesar de dele ter todo um canal para ele poder ter a sua reclamação efetivamente concluída, ele não consegue saber se a reclamação que ele fez foi processada, se a concessionária teve alguma ou não punibilidade. Então, esse artigo veio mais como um alerta, mais uma vez, de todos os artigos que falam sobre a transparência, como nós devemos ainda, estamos caminhando a passos muito pequenos numa transparência, vamos dizer, adequada das informações publicadas, não só pelo poder concedente, não só pelo concessionário, mas também por todo o poder como um todo, né? O poder estatal. Nós sentimos essa necessidade. Eu não quero me estender muito falando sobre isso, porque eu deixo aqui o gosto daquele que vai ler esse artigo se interessar por toda essa trajetória que eu passei para construir esse artigo,
e chegar às conclusões, né, devidas. Eu não vou falar, mas que ele ter uma ideia de que o cumprimento contratual e legal, a efetiva entrega do serviço público adequado, depende, sim, do acesso à informação de forma transparente, com dados, com informações que sejam capazes de demonstrar aquele que utiliza o transporte, de ter um comparativo, de saber que, ao longo dos anos, ele tem tido uma certa melhora no serviço público. Eu falo de antemão, e já me encerrando, que eu sou usuária assídua do trem, e eu sei que o trem, vou falar do trem especificamente, que é o transporte que eu mais utilizo, o metrô um pouco menos, e melhorou. O transporte melhorou, ele tem ar-condicionado, ele tem uma limpeza razoavelmente interessante, mas com a questão da prestação efetiva, eu tenho muito a dizer que não é adequada. E ele deixa muito a desejar nos horários, nas justificativas de atraso, nas quebras do trem, enfim. E no final, quando você vai analisar os relatórios anuais, que foram os que eu já analisei para fazer esse artigo, você percebe que nenhuma dessas informações estão constando nos relatórios anuais. Isso a gente sabe por que a concessionária foi sancionada, a gente não tem ideia do como é feito os autos de infração, e não temos praticamente nada sobre o que seria um poder sancionador efetivo, o que seria uma transparência nas informações efetivas, que fizesse com que o usuário, ou o órgão fiscalizador, ou até os órgãos de controle pudessem dizer que o serviço é efetivamente prestado de forma adequada, atendendo plenamente os usuários. Então, eu deixo aqui um deguste do artigo e espero que vocês tenham interesse de ler toda essa narrativa, né, que eu vou dizer, essa dissertação sobre esse tema. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane, e parabéns pela apresentação. Bom, agora a gente vai passar para o 8º artigo da nossa obra coletiva, que é um estudo de caso do transporte ferroviário urbano da Supervia. As autoras são a Cíntia da Silva e a Georgina Peixoto Bonifácio. A Cíntia é advogada especializada em Direito Administrativo e Direito Previdenciário, membro do GEDAC. E a Georgina é mestranda em Direito na Universidade Cândido Mendes, membro do GEDAC e membro do IDARD. Ok. Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade, né, mais uma vez, de estar aqui no grupo de pesquisa, realizando esse trabalho, podendo colaborar, né, ainda que uma pequena parcela, com a edição desse livro. Quero dizer também que foi muito bom ter feito esse trabalho junto com a Cíntia, né, a gente pôde trocar ideias, né, uma desabafar com a outra das dificuldades encontradas, né, eu falo, até isso que a Cris comentou, eu tive também essa percepção, essa dificuldade mesmo da pesquisa empírica, a coleta de dados, mas, apesar disso tudo, né, a gente vê as dificuldades, né, a gente lembra de como foi difícil, a gente às vezes faz um planejamento e às vezes o planejamento não sai, né, conforme a gente espera, mas está aqui e a gente poder ver a obra, né, ela editada é um prazer, né? Na verdade, a gente alcançar o objetivo aí, e isso é muito bom.
O estudo de caso da Supervia, eu achei interessante falar sobre o estudo de caso, porque traz uma abordagem teórica e prática, né, em relação à legislação, ao referencial teórico que a gente tem sobre a questão aí da concessão do serviço público. Então, você aplicar esse conhecimento ao estudo de caso, né, na qualidade de usuário, como a Cris também falou, foi muito interessante, foi bem desafiador, mais aí na parte de pesquisa, mas foi excelente o resultado. A gente fez inicialmente uma abordagem histórica do próprio serviço público ferroviário, né? Teve um colega também que fez esse estudo, mas essa questão do breve histórico é importante para a gente entender até como começou esse processo e aonde a gente chegou, né? E, basicamente, nesse processo histórico, a gente percebe o quê? Que o serviço ferroviário, ele migrava muito, né? Uma hora na iniciativa privada, outra hora através do Estado, no serviço público. E a gente tem esse novo modelo, né? Vamos dizer assim, essa parceria público-privada. Então, é entender esse processo. E aí a gente faz uma retomada, né, do auge do serviço ferroviário lá na década de 1890, por aí mais ou menos, e a gente vai compreendendo que houve o quê? Um desinvestimento no serviço público ferroviário, né? Acaba que a malha rodoviária, ela toma lugar do serviço ferroviário, e como já foi falado aqui, o quão é importante a Supervia, né? Na verdade, o serviço ferroviário de transporte aí de passageiros. Mas, dado o momento, isso aconteceu. E aí a gente faz essa abordagem até chegar aí na parte da licitação, o processo conturbado na época em relação a essa questão, né, de privatizar a Flumitrens. Então, a gente tenta sintetizar como foi esse processo e também fala dos aspectos jurídicos contratuais, né? E aí esse foi o desafio maior em relação à pesquisa por conta da coleta de dados. Basicamente, foi a agência reguladora, a Gestramp, né, que a gente fez a pesquisa, e aí conseguimos coletar bastante informações, mas tinha informações desencontradas. O processo administrativo é de 98, então tinha documentos que não estavam nesse processo. Então, até para entender a lógica do processo, como foi. Também pesquisamos junto ao Tribunal de Contas do Estado, né? Teve um papel importantíssimo, diversos questionamentos da licitação, as cláusulas contratuais, e aí trazer, né? Tentando trazer aí nesse histórico os aditivos, os aditamentos, que foram muitos, discussões de passivos trabalhistas em relação ao Flumitrens, a questão da fixação de tarifas, e o questionamento maior do reequilíbrio econômico da concessionária. Então, a gente tentou trazer um pouco disso, né? Extrair, diante de tantas informações desse processo, com vários percalços, vamos assim dizer, e tentar colocar, sintetizar isso de uma forma que o leitor consiga fazer essa leitura e entender esse contexto, né? Até onde a gente chegou e para onde a gente quer ir, né? A questão do serviço, como foi falado, se a gente lembrar lá da CVTU, Flumitrens, dessa época, o quão o serviço era precário, né? Dificuldade, vagões quebrados, plataformas abandonadas. Melhorou? Sim, melhorou. Se a gente fizer, né, essa cronologia, essa comparação. Mas a gente conclui, eu vejo que todo mundo aqui, né, tem essa percepção, que há muito que melhorar ainda. Então, com base nisso, eu vou passar para a Cíntia, né, destacar aí os demais aspectos da nossa pesquisa. Obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço
a participação do Grupo GEDAC, e eu estou muito feliz com esse tema. Sempre fui usuária do trem, né, da Supervia, e ao longo da minha vida. E dando continuidade ao nosso trabalho, a gente chegou a abordar a questão da responsabilidade civil do transporte, e com viés na Supervia. E, neste caso, a gente veio abordando as questões de conceitos, das respectivas divisões, focando mais na responsabilidade civil objetiva. E ao longo do nosso trabalho, a gente veio abordando também a questão da jurisprudência. Qual o posicionamento do judiciário acerca dos acidentes envolvendo a Supervia? A que ponto que chega a demonstrar, a gente bate muito no artigo da CRIS, né, que a gente não teve um acesso de saber em relação das reclamações. Chega as reclamações, vão direto para o judiciário, dessas reclamações que viram bastante processo no próprio judiciário. Então, a gente vem abordando essa questão da responsabilidade civil na Supervia. E perante esses acidentes, principalmente o mais corriqueiro são acidentes envolvendo a superlotação. E aí aquele fato, será que a pessoa não está esperando ou tem um motivo para poder entrar todo mundo junto no trem e não aguardar o próximo? Será que está faltando está faltando a prestação de serviço adequada? Então, isso tudo a gente vem abordando na questão da responsabilidade civil na Supervia. E, com isso, a gente escutou um outro lado, principalmente da empresa Supervia, dizendo que há medida de segurança perante o usuário. Medida de segurança que já vem há bastante tempo, com o alto-falante, com a própria fiscalização, com toda a medida de segurança, ela faz uma forte fiscalização visando a melhoria para o usuário, né? Sendo que há uma divergência muito grande com a jurisprudência e com o posicionamento da Supervia. Então, há uma divergência muito grande. Nesse caso, existe acidente mais frequente, né, registrado na própria jurisprudência, na própria Supervia, que não é... Na jurisprudência é tudo certo, mas na Supervia isso não é comunicado, não vai adiante essas reclamações. Então, cria um desconforto muito grande para o usuário. E mesmo com toda a fiscalização, com toda a medida de segurança, também não tem como a legislação ela não alcança todos os possíveis, né, todos os fatos possíveis, melhor dizendo, nas jurisprudências, ela vem se moldando a cada dia, porque vai aparecendo coisas novas e elas vão se moldando a cada dia, criando uma razoabilidade e proporcionalidade visando o melhor para todos. Então, assim, a gente vem fazendo esse trabalho, abordando todos esses aspectos, principalmente de responsabilidade objetiva da Supervia, e focando principalmente em acidentes envolvendo a Supervia. Muito obrigada, e eu espero que goste da aula. Obrigada, Georgina. Obrigada, Cíntia, pela excelente exposição do tema de vocês. E agora a gente vai passar para acredito que seja o nono artigo do livro, que é de autoria da Andréa Drummond de Meireles Seiler. O tema é Estudo do caso do transporte por meio de veículos leves sobre trilhos, VLT Carioca, análise dos tribunais brasileiros. A Andréa é mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes, em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. É membro do IDARD e do GEDAC, e membro também do Grupo de Estudos Estratégicos em Propriedade Intelectual e Inovação para a Defesa, GEDIP e NPI. Boa noite. Áudio ok?
Estão ouvindo bem meu áudio? Sim, Então tá ok. ok. Bom, gostaria primeiramente começar agradecendo a oportunidade de fazer parte do GEDAC. Sou suspeita, uma amizade com o professor Sadia de mais de 20 anos, e eu sempre enfatizo essa questão do agradecimento profissional e acadêmico. O livro é o meu 5º capítulo de livro publicado, e, se Deus quiser, esse ano também vai sair o meu, envolvendo os temas de inovação tecnológica e regulação, que é o que realmente eu gosto bastante, e vamos continuar essa jornada muito em breve no doutorado. Bom, a missão que eu recebi esse ano foi falar sobre a inovação, sobre o VLT carioca. E, como pesquisadora, várias perguntas vêm à mente quando a gente vai fazer um artigo, né? O que é esse? O que seria o VLT carioca? Como é que surgiu esse projeto? Quais foram esses incentivos? Então, eu fui fazendo essa busca, tentando encontrar essas respostas. Entrei no site da prefeitura, fui lendo sobre os projetos, o contrato, os respectivos anexos, para poder fundamentar o que estava envolvendo esse projeto. Uma parceria público-privada, qual seria essa modalidade, e com base nesse estudo desses aditivos, foram destacados algumas vantagens e desvantagens pelo próprio tipo de modelo utilizado, e com base nessa estrutura toda, eu realmente parti para o que realmente é o enfoque do artigo, que são as questões que envolvem os tribunais. Então, foram feitas pesquisa com base em uma nomenclatura, VLT carioca, concessão do VLT, foi feito um estudo de diversas nomenclaturas, para até assim chegar ao estudo de análise dos tribunais. São 90 jurisprudências envolvendo diversas matérias. Foi feito um linha de corte para o grupo de estudo de direito administrativo, então não foram tratadas questões que não tivessem aderência às questões de direito administrativo. E aí, dentro desses estudos, destaquei algumas curiosidades, indo até questões envolvendo a descontinuidade, ou mesmo essas modificações do projeto, por exemplo, que deram origem a diversos reequilíbrios contratuais, e agora com a última notícia de possível pedido de descontinuidade que ainda está sendo discutido nos tribunais. Então, é um artigo que visa, por meio de dados estatísticos dos tribunais, mostrar o que realmente vem acontecendo ao longo desses anos, desse projeto, contrato e os respectivos aditivos, e quais são esses impactos que são causados nos tribunais. Então, o objetivo aqui hoje, não é, como a gente conversou, na verdade, que vocês leiam e que vocês busquem essas respostas que vão ser possíveis por meio da leitura do artigo, em que eu detalho todos esses fatos, e tento, ao final, na minha conclusão, talvez deixar um possível caminho, ou fazer uma crítica sobre realmente as questões típicas dessa modalidade de parceria pública-privada. Então, hoje é isso que eu gostaria de falar a respeito do artigo, e gostaria de agradecer a oportunidade, e também não posso destacar o trabalho dos colegas, porque uma das vantagens do grupo de estudo é esse trabalho interligado, né? Que sempre o trabalho de um colega acaba acrescentando alguma coisa no seu trabalho, e isso realmente eu vejo como uma vantagem de participar do grupo. Queria agradecer a todos e deixar uma boa noite. Com você, Tati. Boa noite, Andréia. Obrigada. O próximo artigo é o da Camila Santiago. O tema dela é o estudo de caso do transporte por bondinho do Rio de Janeiro. A Camila cursa pós-graduação em Direito da Administração Pública pela UF, cursou, né? É especialista em Direito da Energia e advogada no Vilemor Amaral, membro do GEDAC. Com você, Camila. Obrigada, Tati, pela palavra. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade. É meu primeiro livro, primeiro artigo que eu escrevi, né, no capítulo de livro que eu escrevo, uma oportunidade dada generosamente pelo professor André Sadi, que eu tenho uma enorme admiração, e que não é a primeira vez que eu digo isso para ele, é a primeira vez em público.
Enfim, essa missão me foi dada e foi um grande desafio, não somente por ser o primeiro livro, capítulo de livro, mas principalmente por conta do tema, né? Que é um tema com pouca produção sobre o assunto no meio jurídico. Então, mas foi um desafio e tanto, foi muito enriquecedor. E para a gente partir para a gente poder desenvolver o tema, foi necessário capturar o contexto histórico dos bondes, né? O bonde é o primeiro coletivo do país, lá em 1892. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade da América Latina a contar com esse transporte. Então, a gente não pode desconsiderar o contexto histórico diante da atual situação jurídica do bonde, né? O bonde de Santa Teresa, aquilo foi o primeiro transporte do Brasil, né? E que foi muito importante para a extensão demográfica da cidade do Rio de Janeiro, que tirou a concentração das pessoas do centro e levou para a Zona Sul. Esse mesmo transporte, já na década de 60, com a encampação do serviço pelo antigo, né, extinto Estado da Guanabara, essa questão política acabou por reduzir a expansão do transporte, né? O transporte foi, aos poucos, sendo substituído pelos enfim, por questões de interesses, até tiveram chuvas que destruíram os trilhos, e aí foram sendo pelos ônibus, que naquele momento era um transporte em evidência, em expansão. E acabou que os bondes foram restritos ali à região de Santa Teresa, né, que é hoje o que a gente tem e que é o contexto que a gente tem. Então, não tem como analisar o caso sem entender toda a conjectura histórica, social e política que atingiu o transporte. Diante disso, o artigo ele aborda, né, alguns aspectos, peculiaridades. O artigo fala sobre, hoje o bonde de Santa Teresa, ele é delegado ao Estado. E então, o artigo explica isso, como que se deu isso, qual um transporte de competência municipal foi delegado ao Estado. E como que se deu isso? Por quê? Qual o contexto histórico que levou a isso? E por que hoje em dia ele está assim? Quais são as dificuldades e implicações que essa situação jurídica gera para a prestação do serviço, para a qualidade, continuidade, enfim. Esse aspecto é abordado. Também foi abordada a questão do tombamento, né? Em determinado momento, a Associação de Moradores começou a fazer pressão no Estado e os bondes de Santa Teresa não são os bondes, os trilhos, os mecanismos, as estações, tudo foi tombado pelo Estado e, na sequência, pela União. Então, também a gente analisa no artigo quais são as consequências disso, né? Quais são os pontos fortes e frágeis desse tombamento, o que isso interferiu no serviço, como que isso interfere na qualidade de serviço prestado, né? E ao final do capítulo, a gente tenta trazer soluções, né? Também, a gente tem aqui, está diante de um transporte peculiar, né? Um transporte de mais de 129 anos, que tem vários interesses ali concentrados, não só o ir e vir de passageiros, tem um aspecto cultural, tem um aspecto turístico, tem um interesse turístico envolvido, tem um entendimento à peculiaridade da região de Santa Teresa, né, dos moradores, que moram numa região que precisa de melhoramento do transporte ali, da questão da qualidade, do perigo, do risco, né, que o transporte pode acarretar para os moradores. Então, tem várias peculiaridades que precisam ser estudadas, e o artigo traz algumas observações finais do que pode ser feito juridicamente para garantir uma melhoria, uma exploração mais adequada do transporte, a fim de garantir maior eficiência do transporte para os seus usuários. Então, essa é a ideia, espero que tenha despertado o interesse de todos, e é isso. Obrigada, Camila. Com certeza despertou. Bom, o próximo artigo, na verdade, é o último artigo. Ele é de minha autoria. O título é Estudo de caso do transporte metroviário,
São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Então, só para complementar a minha apresentação, já me apresentei antes como membro pesquisador do... Posso apresentar você? A Pode. Tatiana S. Ribeiro Strahl é pós-graduanda em Direito Constitucional pela Associação Brasileira de Direito Constitucional. Academia. Academia. Saiu errado. Graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, membro do Grupo de Pesquisa e Ensino e Extensão em Direito Administrativo Contemporâneo, GEDAC, advogada sócia do Góes Monteiro e Tocantins Advogado. A palavra é sua, Tatiana. Obrigada, Andréia. Então, sobre o meu artigo, eu começo explicando que o padrão de mobilidade urbana no Brasil, ele ainda é baseado no uso intensivo de transporte individual motorizado, o que acaba causando impactos negativos, como o aumento do custo para ter a própria mobilidade, aumento do consumo de energia, da poluição, dos congestionamentos, dos acidentes de trânsito. O resultado todo mundo já sabe, é uma baixa qualidade de vida, né? Sendo que a gente sabe que nos países desenvolvidos essa matriz é totalmente invertida. Isso é um tema que acaba que vários artigos acabam apontando essa realidade. Vou acabar mencionando aqui um pouco do artigo do Juliano, né, que é aquele segundo artigo que eu já mencionei, que não pôde ser apresentado. O artigo dele está excelente, vale realmente a pena a leitura, e ele traz a informação, o nome do artigo, só para lembrar, é Infraestrutura do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros sobre Trilhos, e ele traz a informação sobre os estados e cidades que possuem algum sistema de transporte coletivo urbano de passageiros sobre trilhos, e aí está incluído o metrô. Piauí, Ceará, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Bahia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, que eu vou abordar aqui, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. A nossa obra coletiva como um todo, vários artigos, eles expõem algumas das vantagens do metrô. E essas vantagens são, essencialmente, a velocidade e o fato de ser preponderantemente intramunicipal, além de também não ser um transporte poluente. Mas ele envolve altos custos de implementação e de operação. E é por isso que ele só é possível se houver, de fato, uma política de transporte e circulação que vise que a melhoria da acessibilidade se dê por meio da priorização desse modal específico. Não é fácil implementar o metrô. Os fundamentos normativos dele estão, de uma maneira geral, no Estatuto da Cidade e na Lei 12.587 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em atendimento à determinação constitucional de que caberia à União Federal estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento urbano. Mas outros fundamentos normativos que devem ser considerados com atenção e são abordados no artigo são a lei das PPPs, já que várias linhas, vários metrôs foram estruturados por PPPs, ainda que nem todos, bem como as normas abrangidas pelo Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC. O transporte sobre trilhos, desde que integrado e alimentado pelos demais modos, ele é sempre relevante e ele deve ser considerado como também uma política de inserção social, porque ele permite que as pessoas de áreas carentes, as pessoas mais vulneráveis, áreas degradadas, eles possam estar providas de transporte para os centros, para os locais de seus trabalhos. E também quando diversas outras áreas são revitalizadas. Um outro aspecto que eu trago no artigo é o fato de que, no Brasil, incumbe ao Estado, por razões constitucionais, prover o transporte público coletivo, que tem um caráter de serviço essencial, ou seja, um serviço que não pode faltar. Isso tudo conforme o artigo 30, inciso 5 da Constituição. É um serviço também que visa garantir o simples direito de ir e vir, que está no artigo 5º, inciso 15, e é uma atribuição inalienável do Estado. Agora, especificamente sobre os cases que são estudados, eu vou começar a falar da cidade de São Paulo, momento do artigo no qual o leitor vai encontrar toda uma abordagem sobre o histórico da implementação do metrô. Antes disso, a gente vai falar do histórico da implementação do metrô no mundo, depois a gente vai falar do histórico em São Paulo, porque foi a primeira cidade onde teve metrô no Brasil, e também vai encontrar informação de que
A cidade de São Paulo é um exemplo de metrô operado preponderantemente pelo modelo de PPP. Preponderantemente porque ele realmente apresenta um modelo misto. Ele mescla algumas linhas operadas pelo Estado e outras pelo concessionário. No caso, é um metrô público, né? Ele nasceu como público, mas ele possui uma linha inteira em PPP e algumas extensões em PPP, outras em regime ainda governado pelo Estado. Então, como eu disse, a expansão das linhas continua sendo financiada pelo governo, e é uma situação nova, é uma situação, inclusive, é um modelo que pode vir a ser replicado em outros locais, médias cidades, que buscam desenvolver projetos, mas não têm capacidade financeira para implementar o metrô de uma maneira total, autônoma, sem o agente privado. Para fins de alargamento da análise empírica do estudo, eu também busquei jurisprudência do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do STJ, precedentes administrativos e judiciais, que auxiliassem na identificação e na compreensão de alguns questionamentos que envolvessem esse case, e o artigo traz os resultados desse tipo de pesquisa. Indo agora para o caso da cidade do Rio de Janeiro, o que eu posso adiantar, mas sem também me alongar, justamente para instigar o leitor a ler, é que os esforços para a implantação, eles já começaram lá na década de 50, mas até então não resultaram em nada concreto. Foi lá na década de 60, na década de 70, que alguns grupos internacionais vieram e começaram a oferecer algumas soluções baseadas em tecnologias do seu domínio, que não eram tecnologias que existiam aqui no Brasil, e participaram de uma licitação pública internacional realizada para a contratação de um estudo de viabilidade, e no final das contas, o resultado dessa licitação, ela constituiu os fundamentos do sistema do metrô hoje em operação na cidade do Rio. De qualquer modo, a concessão para a iniciativa privada do sistema do Rio de Janeiro, ela só veio acontecer em 1998. E de lá até 2017, a operação comercial permaneceu sob responsabilidade da Companhia do Metrô. Foram construídas e implantadas 15 estações da linha 1, e temos hoje a interligação até a Barra da Tijuca, como todo mundo aqui conhece. Todo mundo eu não digo, mas a maioria, porque muitos são do Rio de Janeiro. Porém, voltando um pouco na linha do tempo, antes mesmo, em 1979, quando foi inaugurada a concessão metroviária do Rio de Janeiro, foi que foi implementado o metrô. E, atualmente, essa concessão metroviária do Rio, ela é 100% controlada pelo grupo Invepar, que foi quem ganhou a concessão para explorar, é o parceiro privado que ganhou a concessão para explorar. E hoje ele explora as linhas 1, 2 e 4. Essas linhas juntas somam 58 quilômetros de extensão, 41 estações, 64 trens e 14 pontos de integração. E antes da pandemia, transportavam cerca de 880 mil clientes por dia útil. Também em relação ao Rio de Janeiro, para ampliar a análise empírica, a gente realizou pesquisa sobre o modelo de concessão, a base de jurisprudência do Tribunal de Contas do município, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e bem como do CNPJ, para identificar eventuais questionamentos. E o resultado dessas pesquisas estão no artigo. E, finalmente, em relação ao estado da Bahia, mais especificamente as cidades de Salvador e Lauro de Freitas, o que se tem é um exemplo emblemático de que no Brasil, quando se trata de orçamento público, alguns projetos, mesmo depois de iniciados, simplesmente não terminam, porque é só quando tem o investimento do parceiro privado é que as coisas acontecem. E não porque o parceiro privado acaba sendo obrigado pelo poder público a tanto, mas sim porque, se ele não fizer acontecer, o investimento que ele fez não vai gerar resultado para ele. O metrô da Bahia passou mais de 20 anos, e por que eu estou falando isso? Estou falando porque o metrô da Bahia passou mais de 20 anos sem continuidade, com trens entregues e totalmente parados. O governo do estado da Bahia chegou a passar essa atribuição para a prefeitura, e nenhum dos dois conseguiu viabilizar o funcionamento do metrô.
Mas, depois, o governo do estado da Bahia retomou a responsabilidade, assumiu novamente o empreendimento e realizou uma PPP, né? Isso já na ocasião, em vias de acontecer a Copa do Mundo. E aí ele concedeu o sistema para a CCR Metrô Bahia, que venceu a licitação. E a CCR Metrô Bahia, em 8 meses, conseguiu fazer com que a operação passasse pelo menos de um trecho inicial, passasse a acontecer, ao menos para atender os Jogos, a Copa do Mundo de 2014. A concessão do CCR Metrô Bahia tem um prazo de 30 anos e tem um valor de contrato alto de 7 bilhões de reais. Mais normal para esse tipo de concessão. Enfim, o metrô de Salvador ele é considerado um sucesso de implementação e operação, e ele realmente, em sua estruturação, levou em consideração fatores típicos de uma PPP bem estruturada: distribuição da matriz de risco, estrutura de garantia de pagamento dos aportes, não interrupção de obras, estruturação das receitas através da contraprestação pública e da tarifa de remuneração. E também, em relação a esse caso, para fins de alargamento da análise empírica sobre o modelo de concessão, eu também busquei na base de jurisprudência, dessa vez do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e STJ, eventuais questionamentos administrativos ou judiciais. E também o resultado você pode verificar no artigo. Enfim, acho que não posso falar nada além disso para que vocês justamente se interessem. Bom, acho que agora eu vou passar a palavra para o professor André Sadi, porque ele vai realizar a exposição de encerramento do nosso evento. Tati, obrigado. Eu queria parabenizar todos aqueles que, durante o ano de 2020, realizaram a pesquisa, que culminaram na publicação desse livro. Dizer que é sempre um prazer, ao final de um ciclo, né, conseguir obter a publicação de uma obra que a gente possa dar à sociedade um retorno a tudo que ela nos fez. Além dessa apresentação e dessa, enfim, parabenização que eu gostaria de fazer, eu queria aproveitar a oportunidade para aqueles que não são do grupo, apresentar rapidamente, apesar de você já ter feito a apresentação, o nosso site. Recentemente modificamos o nosso site, nosso novo site é esse. Além de várias informações que aqui vocês podem encontrar, vocês têm informação sobre o GEDAC, né, informações essas que a gente traz várias características que realizamos, qual é a sistemática dos nossos encontros, né? E nessa aba do site vocês têm o calendário desse ano, com as atividades que estamos desenvolvendo ao longo do ano de 2021. E ao longo desse ano de 2021, já visto a quantidade de membros que hoje detemos, que hoje atualmente 110 membros, né, que fazem parte do grupo e do centro, né, decidimos no início do ano estudar 2 temáticas. A primeira delas, o carro-chefe, digamos assim, é a inteligência artificial e direito administrativo. Desse tema, vários subtemas foram, né, selecionados por mim e pelos membros. São 25 temas que estão sendo desenvolvidos e apresentados ao longo dessas reuniões do calendário que aqui se encontra. E, fora o tema da inteligência artificial, um outro tema que também foi escolhido para ser desenvolvido durante o ano de 2021 foi o serviço público funerário. Esse com uma quantidade um pouco menor de temas, e ambos esses temas serão desenvolvidos ao longo desse ano, de 2021, para virem a ser publicados ano que vem também como livro e depois divulgados em eventos como esse. Pois, além da apresentação dos temas desse ano, né, para que vocês possam conhecer as atividades que nós realizamos, na data de hoje também aproveitamos para lançar um pedido de apoio. O pedido de apoio à pesquisa científica. Para quem não sabe, eu sou professor universitário da Federal Fluminense há 10 anos. Há 10 anos eu solicito, né, investimentos do setor público e da iniciativa privada, e há 10 anos eu não consegui obter absolutamente nenhum real para a realização de investimentos em pesquisa. Então, todas as pesquisas que realizamos e que realizo, né, são frutos de investimentos pessoais, e ao longo dos anos eu decidi constituir esse centro, do qual hoje eu estou presidindo, e esse centro hoje é financiado pelos seus próprios membros, que, né, participam, alguns, a grande maioria, com contribuições anuais, num valor que permite ao centro manter as atividades, funcionamento da página, enfim, várias atividades que realizamos. Pela primeira vez, nós decidimos
pedir ajuda externa, pedir ajuda do público em geral, da sociedade brasileira, para contribuir com a pesquisa nacional. Então, na aba de apoio ao SEG e ao GEDAC, vocês têm aqui o link de contribuição com o SEG, contribuição com o GEDAC, que eles vão lhes remeter a uma página de uma empresa que trabalha com financiamento coletivo, né, crowdfunding, e dentro dessa página, que é uma página da empresa chamada Benfeitoria, hoje vocês têm aqui, e hoje a gente lança nesse evento essa nova tentativa, né, em que criamos uma meta de R$11 mil para que a gente possa dar continuidade às atividades ao longo desse ano de 2021 e início de 2022. Tá? Então, temos aqui um vídeo de lançamento com as atividades e as explicações do que estamos fazendo e de quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas ao longo do ano de 2021. A linha de pesquisa em inteligência artificial e outras que estão aqui, já foram aqui mencionadas. Então, os tipos de financiamento eles variam, desde R$25 até R$5 mil, mas, obviamente, quem quiser também apresentar um outro tipo de investimento de R$5, R$10, você pode clicar aqui e apoiar com absolutamente qualquer valor, 1, 5, 10, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Nesse tipo de crowdfunding, a gente só recebe esse valor se a gente conseguir arrecadar 100% do que está sendo solicitado. Se a gente conseguir arrecadar apenas 98%, esse valor é devolvido a todos aqueles que contribuíram e a gente não recebe. E a gente tem 2 meses para tentar arrecadar esse valor. Então, lanço aqui essa nova tentativa para que a sociedade civil, já que o poder público muitas vezes não contribui, não nos ajuda, né, para que a gente possa aí, né, continuar as atividades, realizar atividades, né, melhorar as atividades, na verdade, que a gente realiza, porque as atividades elas serão mantidas pelos seus próprios membros, né, como já vem ocorrendo nos últimos 5 anos, mas, obviamente, com uma ajuda externa, a gente vai conseguir fazer ainda mais do que a gente já vem fazendo. Tá? Então, agradeço a participação de todos, agradeço aos membros do GEDAC por acreditarem no projeto, né, eu agradeço aos autores do ano de 2020 que conseguiram, né, fazer com que essa obra fosse publicada. Né? Muito obrigado a todos e dou, então, hoje a atividade por encerrada e termino aqui, né, parabenizando a todos novamente por a gente ter encerrado dentro das 2 horas programadas, né, antes das 8h30. Muito obrigado a todos. Sadia, você não quer tirar a foto? Vamos aproveitar isso. Obrigado por ter me lembrado, Tatiana. Vamos aproveitar, né, se todos puderem abrir a câmera para tirar uma foto, para depois a gente fazer uma divulgação nas redes sociais também. Né? Vou contar até 3 e vou tirar essa foto. 1, 2, 3. Ótimo. Então, volto a agradecer a todos e dou aqui por encerradas as atividades. Muito obrigado.